Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Ali da Leitura. Neste vídeo nós vamos analisar o quinto capítulo do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Você que está se preparando para a Olimpíada de Literatura, achou o canal certo. Aqui nós vamos destrinchar, tintim por tintim, este grande romance. E bem, chegamos então ao quinto capítulo do romance de Flaubert. E aqui, Emma acaba de chegar à nova casa, a casa que ela inicia o seu matrimônio. E de quebra, o que o Flaubert nos dá? Ele nos dá a descrição desta casa, que é uma casa bastante simples no que diz respeito à organização, à composição dessa casa. Casa ali, um casarão de aldeia, de fazenda, para que nós possamos nos aproximar, que a gente conhece hoje, seria uma casa de aldeia, uma casa de fazenda, em que a disposição dos utensílios, dos materiais domésticos é bem simples, bastante simples. Muito bem. E o que chama a atenção de Emma no primeiro momento é quando ela sobe ao seu quarto, ao quarto dos esposos, e vê o buquê. Mas não o seu buquê. Ela vê o buquê da outra. E aqui, este, este buquê representa um apego em que o Charles ainda está preso. É um objeto que o faz lembrar da amada que partiu, que não era tão amada assim, né? Mas que representa também um certo apego de Charles. Só que, meus caros, e aqui é o primeiro ponto que eu quero convidar a reflexão, esse buquê é uma espécie de memento mori. O que é o memento mori? Memento mori é aquilo que os latinos, os estoicos, os filósofos da antiguidade chamavam de lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal. Lembra-te que é mortal. Por quê? Porque nós devemos estar em relação às nossas ações, aquilo que possuímos, levar sempre essas coisas diante da morte. Confrontar essas coisas, tudo que nós temos, tudo que nós adquirimos, tudo que nós estamos a fazer, isso tudo deve ser levado diante da morte. E fazemos a seguinte pergunta: ora, essa minha atitude, isso que eu estou fazendo hoje, isso que eu tenho, vale para além da morte? Ou a morte apaga? Ou a morte anula? Ou, diante da morte, essas coisas não têm valor nenhum? Isso é o memento mori na sua essência. De modo que você e eu, que vivemos, que agimos no mundo, que conquistamos, que possuímos, devemos fazer tudo isso em face da morte. Não como o sentido de que, bom, já que eu vou morrer, então deixa a vida me levar. Não, pelo contrário. Uma vez que eu vou morrer, isso é uma certeza cabal, as minhas ações devem ser pautadas para que quando eu chegar nesse ponto final, todo o resto do meu texto tenha um contexto positivo diante da morte. Então, o que me vem à cabeça, e eu quero dividir com você, é justamente isso. Este buquê, que é da outra que faleceu, e a Emma reflete sobre ele. E disse, né, perguntava a si mesma, devaneando, o que fariam dele, do buquê dela, se acaso morresse. Como assim se acaso morresse? Isso é uma certeza. Isso é uma certeza que a Emma vai morrer. Uma certeza que nós vamos morrer. Mas Emma, aqui numa espécie de inflação, como diria Jung, como se pudesse colocar a par desse acontecimento. Como assim se acaso morresse? Ela vai morrer.
Todos nós morreremos. E o que restará? E o que ficará deste casamento? É só o buquê? É só a imagem, só esta imagem simplória? Ou aquilo que o buquê significa? Ou seja, o que ela fará com aquele casamento? Ela será apagada como a, a ex-mulher do Charles? Será substituída, assim como ela está fazendo com a mulher do Charles? Enfim, diante da morte, todos aqueles anseios, toda aquela festança que nós vimos no capítulo passado, valem do quê? Será que ela será mais um buquê esquecido ao lado da cama? Vejamos, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a idolatria que Charles começa a fazer, que Charles começa a oferecer a Emma. Nos diz Flaubert: Carlos vivia, pois, feliz, e sem se importar com coisa alguma do mundo. Como assim? Como assim? Bom, lembra que Charles, ele viveu uma infância bastante humilde, simples, teve uma adolescência conturbada, era uma pessoa acanhadíssima, como nos diz logo no primeiro parágrafo o próprio autor, introvertido, acanhado, simples, mal sabia falar, vestia-se mal, não tinha relações de amizade, de companhia, enfim, foi uma criança, um jovem e até mesmo um adulto bastante retraído, bastante simples. Casou-se forçadamente, casamento arranjado, casamento por interesse financeiro. Depois, a mulher com que ele casou, além dele não gostar de fato dessa mulher, também não era uma mulher de uma boa aparência, já contava com uma certa idade. Ou seja, todas as experiências com outras pessoas, as experiências amorosas, as experiências afetivas de Charles não são boas, no sentido convencional. Mas desta vez não. Desta vez ele está com uma pessoa que ele escolheu, que ele quis, seja por interesses ou não, como nós vimos ali no capítulo 3, mas ele escolheu. E ela é bonita, tem o fator carnal aqui, vamos dizer, a atração física, melhor dizendo. Existe essa atração física porque Emma é bonita de verdade. Então, meu querido, ele está em um paraíso. Carlos está em um paraíso. Carlos está diante, aspas, de uma divindade. Tudo mais para Carlos não faz sentido. E diante de uma divindade, ele presta culto. Carlos começa a orbitar em torno de Emma. E aqui existe a híbris, o desejo exacerbado de Charles. Se nós pegarmos aqui os termos junguianos, que eu venho batendo aqui com você, sou estudioso da obra de Jung, os arquétipos, né? O processo de individuação, tudo isso está aqui dentro. Se nós imaginarmos isso, pensarmos isso, vemos aqui que há uma exaltação. O que é essa exaltação? É uma atitude indevida em relação a algo não que não é devido. É uma adoração que não é devida. É uma atitude frente a algo que extrapola o habitual, extrapola o originário, extrapola a realidade. Então, Charles começa a adorar a sua esposa, de modo que a coisa beira a idolatria. Se esquece do mundo. Talvez você pense assim, nossa, mas
Na primeira leitura eu pensei, caramba, Charles ama muito essa mulher, que legal, que maravilha, que coisa boa. Só que por trás disso tem uma anulação do próprio ser. Isso não é bom. Isso não é devido. Isso é exagero. O próprio Evangelho, nós pensarmos em termos religiosos, nos diz que o próprio Cristo nos diz: amai como a ti mesmo. Não há mais. Então, não é para que você se anule que o outro serve. Por mais bonito, espetacular que seja, por mais admirável que possa ser. Mas você precisa continuar a sua existência, que é única. Em termos junguianos, o seu processo de individuação não pode ser tolhido. Você tem que se tornar um indivíduo singular, único. Agora, essa idolatria que Charles presta acaba anulando de vez aquele que era um protótipo, aquele que ainda nem saiu do seu processo de individuação, aquele que ainda não consegue se impor no mundo. Enfim, Carlos vivia, pois, feliz e sem se importar com coisa alguma do mundo. Uma refeição a sós, um passeio à tarde pela estrada principal, um afago nos cabelos, a vista do seu chapéu de palha pendurado no fecho da janela, e muitas outras coisas ainda, que Carlos nunca suspeitara pudessem dar prazer, formavam agora a continuidade do seu bem-estar. Chamo aqui de Javan, meu bem-querer, segredo é sagrado, está sacramentado em meu coração, meu bem-querer, meu encanto, quer dizer, um exagero, uma híbris, um desejo exacerbado, uma exaltação, como diria Paul Dill, um desejo que extrapola o natural, que extrapola o saudável. Por quê? Porque anula o próprio ser. Certo? Pois bem, de manhã na cama, juntinhos, um do outro, o Carlos, cada momento que ele passa, por isso que é muito fácil você pegar isso daqui na primeira leitura e confundir, e ficar muito do lado do Carlos. Nossa, mas o Carlos. E realmente, ele ama ela de uma maneira especial. Ele verdadeiramente ama a Emma. Só que ele extrapola, ele exagera, certo? Eu queria comentar aqui neste vídeo é a tentativa, a tentativa de Emma, porque ela também, no começo, ela dá os seus passos em direção a esse amor que não se realiza, mas ela dá os seus passos. Nesse ínterim que nós lemos aqui, de que o Carlos adora os mínimos detalhes de Emma, uma mecha de cabelo, a vista de seu pescoço, o busto, enfim, dormirem juntos, a refeição a sós, ele acaba sacralizando todos esses pequenos atos. Toda esse ritmo cotidiano, o Charles acaba sacramentando. Faz aquilo como se fosse uma liturgia diante da divindade, certo? Os olhos de Carlos perdiam-se naquela profundidade. Né? Permanecia imóvel diante de Emma, quer dizer, uma contemplação. Charles vivia, pois, feliz. O mundo de Charles é Emma, servi-la, adorá-la, bendizê-la. Temos aqui a inflação, como eu disse, de Charles para com a deidade, que é Emma. É justa aqui a afirmação do professor José Munir Nasser, que diz: homem nenhum pode ou deve querer realizar-se na mulher, como quem abdica da vida masculina, sem que a idolatre, sem que a coloque em um pedestal. É isso que acontece. O Charles, a partir desse momento, edificou um altar para a divindade.
ele cometeu um ato de idolatria, um ato de híbris, um desejo exacerbado, certo? Então ele fica alombrado. É o sujeito que, diante da divindade, você há de convir, o que devemos fazer é adorar, realmente contemplar a divindade. Nesse desejo exacerbado, ele acabou se anulando. Os olhos de Charles perdiam-se naquela profundidade. Charles passa a um estado contemplativo, inflação, exaltação, como diria Paul Dill. O espírito tranquilo, a carne satisfeita. Em outra passagem, o nosso romancista, Gustave Flaubert, ele diz que o Charles, não só quando estava diante da Emma, mas indo para o trabalho, ele ficava ali ruminando o que havia acontecido da noite passada, obviamente, as carícias nupciais, as carícias do, do matrimônio, né? E ficava, ele entrou num torpor grande de uma vida contemplativa, certo? Uma vida contemplativa, uma vida de clausura do coração, tá? A carne satisfeita, o espírito tranquilo. Nós sabemos que o Charles ele tem um espírito que não é combativo, que não é um espírito de quem quer posses, possuir, conquistar, se impor. Não. É um espírito tranquilo, é um espírito, diríamos, de um fleumático, em termos dos temperamentos. Diríamos que é um espírito fleumático, que tá ali com o marasmo. Não é tempestuoso, é tranquilo, aquele rio calmo, sereno. Carne satisfeita, ou seja, as carícias do amor conjugal plenamente satisfeitas. Afinal de contas, Emma era muito bonita. Né? Até ali, que sabor tivera ele na vida? Pois bem, que sabor tivera ele na vida? Como eu comecei o vídeo. Agora possuía, para toda a vida, aquela mulher bonita. Então, acabou cometendo aí a idolatria. Para ele, o mundo não ia além da sedosa circunferência das suas saias. Puxa vida. E aí eu faço a memória com você. Quantos homens não foram pegos, né, por essa hedonê, que é a feminilidade. A feminilidade, ela é uma armadilha para os homens quando acontece essa idolatria, quando acontece esse desejo exacerbado, essa exageração. Dizer, né, fazer um português aqui bem eloquente. Para ele, o mundo não ia além das sedosas circunferências das suas saias. Puxa vida. Homens que foram tragados pelos laços amorosos. Vamos rememorar? Sansão, próprio Salomão, Davi, Aquiles, Orfeu, Paris, Paris com Helena, Orfeu com Eurídice, Aquiles, que também era dado ao amor e desfaz a sua amizade, a sua aliança com Agamenon por conta de Briseis. Davi com Betsabeia, capaz de promover a morte de um de seus generais. Salomão, que se encanta com rainhas de outros, com rainhas e mulheres de outras nações, a ponto de cometer uma idolatria, de permitir que fossem cultuados outros deuses nas terras israelitas. Então, esse é o preço de você acabar anulando a sua existência ou colocando alguém num pedestal tão grande que a única coisa que agora essa pessoa inalcançável, você colocou tão acima, ela está acima de você, vai soterrar a sua existência, vai impedir a sua individuação, a sua afirmação no mundo, e a única atitude que você terá é de idolatria, é de contemplação, é de adoração, de louvor. Né?
uma leva de homens cujo prazer feminino, destemperado, exagerado, levou-os à queda e à ruína. Orfeu já não canta as belezas das musas. Isso, se você nunca leu a história de Orfeu e Eurídice, eu recomendo que você faça a leitura por este livro aqui. Este livro aqui. Deixa eu focar aqui. Isso. Prometeu e outros mitos, de Menelau Stefanides. Este homem narra de forma muito fácil, sem perder a profundidade, o que é raro. Você vai ver aí edições em que os mitos são esvaziados, tanto na linguagem quanto no enredo em si. Aqui não. Aqui fica claro que Orfeu não é inocente na história. Não é um inocente, porque ele também comete uma idolatria. Orfeu cantava as musas, ou seja, Orfeu servia ao espírito. Orfeu, que era músico, era um instrumento, assim como sua lira era um instrumento seu, ele era um instrumento do espírito, das musas, que representam o espírito, que representam o sobrenatural, que representam a graça, que usava ele, que usava para fazer as composições, para cantar. Mas, de repente, Orfeu começa a louvar uma mortal e esquece das musas, ou seja, esquece do espírito e dá mais atenção à carne. Isso aqui está aqui em Orfeu. Você vai ver essa mesma atitude em Sansão, que esquece a sua aliança com Deus para entregar-se a Dalila. Você vai ver isso em Davi, que esquece a sua aliança com Deus para entregar-se aos seus desejos por Betsabé. Você vê isso em Salomão. Você viu isso em Aquiles. Enfim, Orfeu já não canta as belezas das musas. Louva agora uma mortal. Muito bem. E aí eu faço a reflexão com você. O que de fato torna a vida do homem almejada no sentido profundo da palavra? O que é que faz a vida de um homem? O que move a vida de um homem? Porque veja, o nosso Carlos, ele começou a orbitar em torno do sol dele, que virou a Ema. Certo? Só que a característica feminina não é de centro. Mais uma vez, não estou aqui querendo ser machista ou comprando ideias feministas. Não. Eu estou dizendo que não é uma característica do feminino. Lembra que o feminino está associado à lua? O sol é o homem. Ele é que ilumina a lua. Não como quem dá poder, como de quem a mulher depende. Não. Mas ele é aquele que a deixa mais luminosa. É aquele que na noite mais escura promove a aparição da lua. Porque veja, uma lua no céu, quando nós conseguimos vê-la brilhante, uma lua cheia, aquela superlua gigantesca, ela só está aparecendo para nós porque o sol está lançando a sua luz sobre ela. Entende? Então, qual é? O que deve de fato tornar a vida do homem almejada, no sentido profundo dessa palavra? O que deve mover a vida do homem? Para que o homem deve definitivamente viver, que motivo não pode ser a mulher. Não pode ser a mulher. Por quê, Juliano? Porque, permita aqui, a mulher é uma coisa tão boa que ela acaba sendo uma rede que o homem se emaranha, que o homem se prende. Porque
Se ele exagerar na dose com a mulher, ele ficará para sempre na barra, em volta da barra da saia da mulher. Assim como Charles. E aí ele vai esquecer de conquistar. Ele vai esquecer de produzir. A força que ele tem para produzir, para conquistar, para dominar, em favor da mulher, eu já falei isso aqui, o homem é aquele que ele é um senhor servo. Só que lá fora ele tem que ser senhor. Senhor. Ele não pode gastar todas as suas energias na barra da saia da mulher. Ele precisa exercer esse senhorio fora, extramuro. Para isso ele não pode idolatrar alguém dentro de casa. Não pode. E aqui eu não estou querendo dizer que ele não deve ser cortês, ser gentil, amar a sua esposa verdadeiramente. Mas é um amor violento. É amar dando a vida por ela. Dando a vida. No sentido de que lá fora ele vai buscar. Lá fora ele vai conquistar. Lá fora ele vai batalhar. Não no sentido de que ele simplesmente vai viver ali em torno da mulher. Certo? E aí, ó, o que é o homem para Deus? É a ponte entre o espírito e a matéria. O que é? O que deve ser o homem para a mulher? Esteio, segurança, proteção, conquista, valor, admiração. Todas aquelas coisas que o Carlos acaba esquecendo, uma vez que ele esqueceu de si mesmo. E o que deve ser o homem para o mundo? Deve ser o conquistador. Deve dominar. Deve realizar. Agora, se ele está preso na barra da saia, tudo isso cai por terra. Muito bem, com esse desejo exacerbado, o que sobra? O Carlos ele começa a, a deixar a Emma desgostosa. Ele a cobre de beijos, aquela coisa toda, aquilo começa a ser rotineiro. As carícias começam a ser previsíveis. Por quê? Porque Emma gosta de uma emoção. Emma gosta da novidade. Logo no começo aqui do capítulo 5, diz que ela já chega na casa querendo mudar as coisas. O que é natural na mulher. Absolutamente natural. Mudar um móvel, trocar a cor de alguma coisa, mudar a cortina. O homem não tem necessidade dessas coisas, mas a mulher tem bastante. Então, para ela, aquela carícia, aquele paraíso que para o Charles estava muito bom, para ela tá muito sem graça, já tá muito sem sal. Não é aquele aquelas características que ela via nos romances, que ela lia nos livros. Não é. Tá? É como o exemplo do cara que quer fazer medicina e acha que a medicina é o. Né? Quando ele for médico, ele vai ser como o Dr. House. Cada dia vem um paciente, ou um Grey's Anatomy. Cada dia vem um paciente, não sei o quê, e sangue, e cirurgia. Não, quando não, a coisa é muito monótona. Um paciente aqui, outro acolá, uma receita, um atestado. Entende? Muito bem. E Emma já começa a ver nele, vê-lo como uma criança que assedia a mãe. Ou seja, ela realmente começa a ver ele como alguém que está na barra da sua saia. Alguém que depende dela. Alguém que está apegado a ela. Aí a gente pode invocar o complexo materno. Enfim, N coisas. A primeira fase da vida. Carlos ainda como uma criança. Enfim. A aventura resultante desse amor não aparecia. Não apareceu. Emma não encontrou naquela experiência matrimonial o afã que esperava. Ela também criou uma vã expectativa? Sim, criou uma vã expectativa.
uma vez que fez da sua fantasia o seu desejo. Quando confrontou com a realidade, caiu do cavalo. Procurava o real significado das palavras felicidade, paixão e embriaguez, que nos livros pareciam tão belas. Pois é. Quando ela lia nos livros paixão, estou embriagado, né? Felicidade, essas palavras fizeram tanto eco na cabeça e no coração de Emma que ela também exagerou. E aqui acontece a híbris, o exagero, por, do lado de Emma. Também realiza esse exagero. Muito bem, meus caros, este capítulo 5 também é um capítulo muito interessante de ser analisado. Se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, eu convido você a se inscrever no canal do Pro, que aqui nós vamos fazer a leitura completa de Madame Bovary. Este, se eu não me engano, já é o 7º episódio do nosso Além da Leitura. E aqui a conversa é diferente. Nós não nos portamos como historiadores que olham para ver como que a sociedade do século XIX, a sociedade burguesa, nada disso. Nós queremos tirar do livro, tirar do romance, aquilo que pode nos formar como seres humanos melhores. Temos que sair maior da obra, não como historiador que avalia de longe, não, mas como alguém que quer colher ensinamentos. Ir além da leitura é isso, é fazer da leitura uma formação humana, usar os livros que atravessaram o século, que falam com a alma humana, para que nós edifiquemos cada vez mais a nossa própria personalidade. Porque essa era a intenção do autor. Ele não era um historiador. Ele queria falar com a alma humana e fala. Por isso que o livro chegou até nós. Porque nós nos reconhecemos nesta leitura. Se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários, se inscreva aqui no canal do Pro, deixe o seu curtir. E vamos, meus queridos. Vamos além da leitura.